Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos aqui reunidos para fazer o Reiki do Ativando a Consciência, junto com o Reiki do Amor e Luz, tá bom? Hoje eu separei aqui um assunto que a gente já falou várias vezes, né? Que é sobre o perdão, né? O perdão. O perdão aí por que a gente rebate tanto nisso, né? Por que a gente rebate tanto? Porque realmente é uma coisa que a gente precisa, né? Perdoar o outro e se perdoar. É muito importante isso, né? Então, assim, a gente sabe que é um processo complexo, profundo, porque exige aí uma liberação, né, de ressentimentos, de mágoas e muitas emoções negativas, né? E a gente sabe que ele é um conceito, né, espiritual e psicológico, esse perdão, mas ele está intimamente ligado ao reiki que a gente faz aqui, ao reiki que a gente trabalha aqui, né? Por quê? Porque o reiki aí, a gente já falou, né, é uma energia reiki, né? E essa energia, ela vem, o reiki, né? Já expliquei aqui, mas vamos falar de novo. É uma energia universal, né? O reiki. A gente tem o rei e o ki, né? O ki é a energia vital e o rei é a energia universal. Então, junta as duas energias, né? A vital com a universal. E a gente tem aqui o reiki, né? A gente pode fazer igual a gente sempre faz aqui, em posição das mãos. A gente pode fazer presencial, a gente pode fazer à distância, né? A gente pode fazer reiki para pessoas, para os animais, para os nossos pets, para plantas, para locais, né? É muito, muito, muito importante a gente trabalhar com essas coisas no reiki. Boa noite, Maria, tudo bem? Que bom! Então, o perdão, vamos falar agora assim do perdão dentro do contexto do reiki, né? Vamos tentar falar isso dentro desse contexto, porque é importante, né? Que a gente sempre faz aqui o reiki, é importante a gente trabalhar essas duas, né, energias aí, a energia do perdão, porque sempre a gente quer o perdão, né? A gente trabalha para isso, né? Tá aqui nesse mundo para isso, pra gente trabalhar essa energia. É difícil, como eu falei, não é nada fácil. Se fosse fácil, né? Não era pra gente estar aqui, né? Mas vamos lá. Eu separei algumas coisinhas aqui pra gente falar sobre o perdão, primeiramente, aí depois eu vou falar dessa conexão com o reiki, né? Então, assim, como que a gente pode trabalhar isso, né? Como que a gente pode trabalhar o perdão, porque ele envolve ali um processo de reflexão, né? Pra gente liberar esses ressentimentos, culpas em relação a nós mesmos e aos outros. É muito importante a gente trabalhar com isso, tá, gente? Por quê? Porque às vezes a gente não perdoou alguma coisa e fica lá com aquele peso, né? Peso no peito, isso tudo causa também sentimentos ruins, a gente acaba atraindo energias negativas, né? E não é a nossa intenção, claro que não. A gente tá aqui para ser feliz, né? E para cuidar dessas coisas que realmente a gente tem que superar na vida, né? São coisas que a gente tem que superar, não tem como, né? Então, assim, o objetivo, né? Quando a gente perdoa, é a gente ter a paz interior, né? Eu perdoo, se o cara lá não perdoa, problema dele, ele que não vai achar a paz dele, mas nós aqui fazendo o nosso, né, perdão, nós estamos achando a nossa paz interior e a nossa tranquilidade, e a gente não fica com aquele sentimento ali ruim, né, pra gente. Então, olha só, vou dar aqui umas ideias, né, pra gente fazer. Se vocês tiverem aí por perto papel e caneta, né, você deixa ali pertinho ali o papel e a caneta para você anotar, porque às vezes a gente não imagina que a gente não perdoou alguma coisa. Então, conforme a gente vai fazendo o reiki aqui, vocês vão estar pensando nessa energia do perdão. Às vezes é uma coisa muito boba, né, que aconteceu na sua vida e você tá com aquela energia, né? Às vezes uma vendedora
tentou vender alguma coisa, né? Tem aquelas vendedoras de loja que às vezes são meio chatinhas. Tentou te enfiar uma coisa e você não quis e falou não, né? E não, e ai que mulher chata e não sei o que, e saiu reclamando. E lá na visão dela, ela precisava daquela venda para fechar e não sei o que, e ali rolou o quê? Uma energia ruim, né? Então, pode ter gerado esse desconforto. Uma coisa boba, uma compra, né, que não deu certo. Às vezes a gente precisa liberar essa energia do perdão, né? Às vezes a mulher estava precisando, às vezes ela estava ali insistindo porque ela tinha que ganhar aquele dinheiro no dia, enfim, tem milhões de coisas. Como a gente também. Ah, eu não tinha dinheiro, por isso que eu não comprei. Ok, né? Cada um na sua situação. Mas sempre saia leve dos lugares, né? Não saia com aquelas pessoas bufando com você, né? Porque aquilo ali tá te emitindo, né, uma energia ruim, né? Isso é muito ruim. Então, às vezes a gente não lembra também dessas pequenas coisinhas soltas aí, né? Que nós deixamos de perdoar. E é muito importante, né? A gente perdoar toda e qualquer coisa, porque se a gente perdoa coisa grande, imagina uma coisinha boba dessa que não, né? Não faz sentido, né? Isso é importante, tá bom? O que acontece no perdão dos outros, né? A gente tem que refletir nesse momento e ver quem será que a gente magoou, quem será que a gente ofendeu. Às vezes um familiar, uma coisa boba, a gente ofendeu e aquela pessoa tá guardando aquela mágoa, né? Perdoa que você vai mandar uma energia limpa, uma energia de amor, e essa pessoa de repente volta a falar com você, se vocês não estão falando, né? Ou mesmo que estão falando, fica uma coisa mais leve, né? Reconheça aí que cada pessoa age de uma forma diferente. Eu vou agir de uma forma, você de outra, a outra pessoa pode ser completamente diferente. Então, assim, vamos... cada um tem uma reação, né, gente? A gente não tem como adivinhar. Então, o importante é sempre a gente trabalhar com isso, com o perdão, né? Então, assim, a gente declarar, eu perdoo, né? Eu te perdoo, eu perdoo determinada situação. Então, é legal a gente pedir esse perdão, tá bom? E reconheça aqui, ó, que você também pode ter magoado alguém, né? Sem intenção, que nem a história da vendedora, sem intenção a gente acabou magoando ela naquele determinado momento. Então, também peça perdão, né? Eu perdoo alguém que eu tenha feito alguma coisa e que eu nem lembro, que eu nem sei se aquela pessoa se sentiu machucada, se aquela pessoa se sentiu ofendida, né? Perdão para essa pessoa, porque não era a minha intenção, né? A intenção nossa nunca é de fazer isso. Mas às vezes a gente tá meio torto, tá meio nervoso, acontece alguma coisa, a gente responde meio ríspido pra pessoa, alguma coisa assim do tipo, e aquilo fica, né? Pra quê, né? Pra que aquilo? A gente não precisa. Então, vamos soltar, vamos liberar o perdão de todas essas coisinhas, das coisinhas, né? Menorzinhas para as coisinhas grandes. Vamos sair perdoando aí, porque é muito importante, tá? Agora vamos falar assim da ligação do perdão e do reiki, né? O perdão no contexto do reiki não é apenas um ato de liberar o outro, mas principalmente de você se liberar das cargas emocionais para você seguir em frente, porque às vezes a gente tá com aquele peso e a gente não sabe o que é aquilo, né? Guardar as mágoas, ressentimentos, vai criando bloqueios energéticos na gente e às vezes impede da gente dar aquele passo para frente, o que é muito ruim, né? Porque assim, por uma coisa mínima, às vezes a gente tá lá parado, né? Criou aquele bloqueio. Às vezes a gente tem uma dor nas costas violenta, né? Aqueles problemas físicos assim que aparecem. Mas da onde apareceu isso? É um bloqueio. Será que a gente não tá precisando perdoar alguém? Será que, né? A gente não precisa se perdoar de alguma coisa que a gente não fez, né? Então vamos prestar atenção. E o Reiki nos ajuda a trabalhar com isso, né? O reiki, como que ele vai atingir aí no processo, perdão? Na liberação emocional. A energia do reiki vai atuando no nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional, né? A gente sempre fala que o reiki é uma energia poderosa. Por quê? Porque ela atua em tudo isso, né? Então, durante aqui o reiki, a nossa sessão aqui,
vai te conectar aí com as tuas emoções mais profundas, né? Permitindo aí que você libere, né? Libere essas emoções que estão te prendendo, a raiva, a tristeza e a mágoa, né? Faz seu reiki pensando, vou liberar tudo isso e amanhã eu vou acordar leve e eu vou conseguir fazer tudo que eu consigo, né? O reiki também induz a gente a um relaxamento profundo, né? De paz interior. E nessa tranquilidade é fundamental para a gente refletir sobre as situações que nos machucaram, né? Também, né? Que machucou alguém ou que nos não machucaram. E aí a gente está tentando o quê? Encontrar a serenidade para perdoar, né? Para liberar esse perdão, é muito importante. Outra coisa que o reiki também ajuda muito é no desbloqueio dos chakras, né? Por quê? Porque a energia negativa associada à falta de perdão pode se acumular em alguns chakras. Qual? Cardíaco, por exemplo, né? O cardíaco é um dos principais, que ele vai estar ligado o quê? Ao amor e à compaixão. Aí você sente aquele peso, sente aquela dor, não sabe o que né? Aquilo que a gente precisa soltar. Não deixa acumular não, tá bom? Tem que soltar isso. E ele também, o reiki, ele ajuda a desbloquear e harmonizar os nossos centros de energia, permitindo que abra o coração para o perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros, né? Olha que importante. Boa noite, Dedé, tudo bem? Outra coisa é a consciência e o autoconhecimento, né? A gente praticando o reiki, né? Especialmente aqui que a gente faz toda semana, tem todos os dias com as reikianas do Amor e Luz, né? Se possível, olha só, né? Quanta oportunidade, né? Uma sessão gratuita de reiki todos os dias aqui com uma reikiana diferente, ó que delícia, né? A gente pode estar fazendo esse tratamento, né? Ele vai estar incentivando ali tua reflexão, teu autoconhecimento, e isso vai permitindo ali que você compreenda essa origem dos sentimentos, né? E sem ali impactar, né, o não perdoar, né, na sua vida. Isso que é muito importante. Então, o reiki, ele não faz o perdão acontecer, mas ele cria um ambiente energético e emocional que seja favorável para esse processo, né? Para que o perdão seja mais suave, mais eficaz e para a pessoa liberar aí todas as amarras do passado, liberar dor, abrir espaço para cura, né? Para o amor e para gratidão. Olha só que legal, né? Que coisa importante a gente trabalhar isso, né? E agora, vamos lá? Vamos para a nossa parte do reiki? Alguém tem alguma dúvida aí disso que a gente falou, do perdão, do reiki? Alguém quer complementar com alguma coisa? Meninas que estão online. Lembrando que essas sessões aqui nossa, né, gratuitas aqui, tanto aqui nós, do Ativando a Consciência, como das meninas lá, né, do Amor e Luz, né, que são de outros canais também, e doam aqui uma vez por semana essa energia grandiosa aqui para vocês. Todos os dias, hein, gente? 7 horas. É só entrar aqui, entrar na página das meninas, que vocês vão acompanhar. Tá bom? E já trabalha essa energia de cura aí com vocês, né? Recebi muitos pedidos lá no nosso grupo, né? Cura emocional, né? Para muita doença aí da cabecinha, né? Que é muita trava também, né? Bora liberar esse perdão pra gente viver mais tranquilo, mais em paz? Vamos? Então vamos lá. Devagarzinho. Eu não sei se vocês estão ouvindo a musiquinha hoje, que eu coloquei mais baixinha, né? E ela é bem uma musiquinha da natureza, assim. Espero que estejam aí ouvindo e gostando. Então vamos concentrar nesse som dos pássaros, nesse som da natureza. E vamos começar com aquela respiração, né? Vamos respirar profundamente para a gente soltar, né? Acalmar nossa mente, liberar o nosso corpo. Ai, tá ótima, Maria, que joia, obrigada, viu? Então vamos lá, gente? Vamos começar as nossas respirações. Fechem os olhinhos, entrem naquele estado relaxante.
Respira bem fundo, segura um pouquinho e solta. Só nessa respiração a gente já sente o corpo mais leve, né? Vamos lá de novo? Mais uma vez. Vai sentindo como tá mais leve, já tá soltando os ombrinhos, tá soltando aquela coluna que tá presa, né? Já tá o corpo um pouco mais calmo e relaxado. Respira de novo. Segura um pouquinho. E solta. Isso aí, né? Então vamos lá, com os olhinhos fechados. A gente vai se concentrar num tubo de luz prateado que vem lá do universo. Essa energia vem de lá do universo. E ele vem e ele entra aqui pelo topo da nossa cabeça. Nós ficamos ali dentro daquele tubo de luz, né? Um tubo de luz, onde essa luz envolve todo o nosso corpo, passeia pelos nossos chakras, né? Que a gente já falou. Passeia aqui pela nossa mente, pelo nosso coração. E vai trazendo aquela paz, aquela leveza, né? Tá trazendo tudo aquilo. E desse momento que essa luz nos banha, né? Da cabeça até os pés. E ela vai tirando ali todo aquele peso, toda aquela energia. A gente vai sentindo sair lá pela planta dos nossos pés. Essa energia entra na terra e só volta transmutada, né? Então vamos lá, vamos refletir sobre as nossas ações, né? Que a gente pode ter causado dor em nós mesmos, né? O que será que a gente pode ter causado para nós mesmos, né? Ao longo dessa nossa vida, né? Será que a gente fez uma coisa que nos magoou muito, né? Esse perdão é bem difícil, né? Porque é o perdoar a si mesmo, né? Muita gente fala, ai, como eu fui cabeçuda, por que eu não, né? Fiz isso, olha só, a consequência foi péssima. Mas você lidou com aquela situação da melhor forma possível e da melhor forma que você encontrava naquele momento, né? Então reconheça, sim, causei essa dor e libero essa dor, né? Libero essa dor. Porque foi um tempo que eu sabia lidar daquela forma, infelizmente, com aquela situação, e eu lidei da melhor forma possível. Se eu estivesse lá hoje, ia lidar disso de uma forma diferente. Mas se perdoe, né? Reflita sobre essas ações, palavras que você disse para si mesmo. Esqueça elas agora. Libere o perdão para isso, né? Reconheça também suas falhas, seus erros, sua humanidade, né? Que é que a gente está aqui na humanidade para aprender e crescer, né? Então, assim, a gente pode ter errado, a gente pode ter cometido falhas? Sim, mas naquele momento eu lidei com a situação da melhor forma possível e com os recursos que eu tinha, né? Hoje, se você tem outros recursos, maravilha! Se você vier passar a mesma situação, você vai lidar diferente, né? Você já tem aí um padrão mais elevado para lidar com isso. Mas naquele momento você lidou da melhor forma possível. Então, se libere dessa energia, né? Destrua, né? Esse peso, essa coisa. Ai, como eu fui tonta, ai, como eu agi. Você agiu da melhor forma possível com as ferramentas que você tinha no momento, né? E aí, pensa aí na sua cabecinha aí, né? Eu perdoo, eu me perdoo, né? E preencha essa frase com as suas ações que te magoaram, né? Com as ações que te travaram.
Então vai lá dentro da cabeça, eu me perdoo por, né, determinadas situações. Cada um aí vai completar a frase com o que você perdoa, né, em você mesmo. Eu me perdoo por ter vivido aquela situação e lidei com ela da melhor forma possível. Por isso eu me perdoo e me libero, né, desse peso, dessa mochilinha de pedras aqui. Tô liberando tudo isso, né? E espero que já tenham conseguido aí levantar, né, as questões do eu me perdoo, né? Liberou todas essas. Eu me perdoo por essas coisas todas que prende aqui, né, essas mágoas, essas tristezas que prende aqui no nosso coração. Libere tudo isso, né? E também, aproveitando este momento de meditação, este momento do Reiki com essa luz prateada envolvendo o nosso corpinho, né? O que é? Aí a gente vai pensar nas outras pessoas, né? Que a gente precisa pedir o perdão, né? Quem que eu posso ter magoado? Quem que eu posso ter ofendido, né? Reconheça cada uma dessas pessoas, né? Reconheça suas próprias experiências e limitações, né? Cada pessoa age de uma forma, né? Então, o que que nós vamos falar para essa pessoa, né? Vamos declarar o perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo por determinadas situações. A mesma coisa. Naquele momento, se a gente ofendeu, se a gente magoou, era a melhor forma que a gente tinha de lidar com a situação naquele momento, né? Hoje é diferente? É diferente. Hoje a gente já adquiriu outras ferramentas, né? Uma outra qualidade, né? De vida e de tudo mais. E a gente usa essa energia Reiki pra gente. Eu te perdoo por... Coloque aí para quem que você coloca esse perdão, né? Porque essa pessoa também reagiu de um jeito, porque ela também lidou da melhor forma possível com a situação, com as ferramentas que ela tinha naquele momento. Então, eu te perdoo, né? Eu te perdoo. E aproveitando, vamos para mais um perdão? Reconheça também que você pode ter magoado outras pessoas, né? Outros lugares, né? Sem a intenção. Às vezes eu dei uma resposta muito brusca e isso magoou a pessoa. Então, o que que a gente vai falar, né? Perdão ao universo. Perdão às pessoas que você pode ter magoado sem a intenção. Aquele perdão que a gente não sabe nem que a gente deu uma patada em alguém e aquela pessoa tem esse ressentimento, né? Então pede perdão para aquela pessoa. Me perdoe por ter lidado desta forma naquele momento. Eu ainda não sabia lidar de outra forma, né? Isso é muito importante, né? Então coloque aí o perdão, né? Agradeça nesse momento a si mesmo e as pessoas que te perdoaram. Agradeça a si por ter deixado, né, o perdão, né? Eu me perdoo, eu perdoo a outra pessoa, né? E ao universo por ter nos ajudado nessa jornada do perdão, né? Nessa energia prateada, né? Nessa energia grandiosa, né? Pra gente continuar aqui perdoando, né? Quando às vezes a gente fala as coisas, a gente nem mede, às vezes que pode machucar uma pessoa, né? Mas às vezes machuca. Então a gente agradece, né? Obrigado, universo, por essa oportunidade de estar aqui, de pedir perdão e de perdoar, né? Algumas coisinhas, né? Tem gente que às vezes fala, ai, mas eu não sei exatamente, né? O que que eu vou falar aqui nessa hora do perdão, nessa meditação. Eu me perdoo por minhas falhas passadas e aceito as minhas falhas. Eu perdoo aqueles que me magoaram e libero qualquer ressentimento. Eu peço perdão
por qualquer dor que eu tenha causado em outras pessoas. Eu sou grato pela oportunidade de aprender e crescer através do perdão. Eu me libero do peso da culpa e abraço a paz interior, né? Devagarzinho, a gente dentro desse tubo de luz prata já se sente mais forte, mais energizado, mais perdoado, sentindo essa paz interior. Vai no seu processo, no seu tempo. Eu me perdoo, eu te perdoo. Eu me perdoo, eu te perdoo. Devagarzinho, faça uma respiração mais forte. E a hora que você sentir que está pronto, pode abrir os olhinhos. Abram os olhinhos e vejam como você está mais leve, você está mais tranquilo, sem aquele peso no peito. Gratidão, gratidão por essa energia Reiki, gratidão. Gratidão por tudo isso. Que ótimo, né? Quem conseguiu sentir, quem conseguiu entrar nesse perdão, né? Quem conseguiu? Eu espero que todos. Eu espero que todos, né? Nesse perdão, com essa energia Reiki, né? Então, é muito importante. Eu espero que realmente a gente consiga, né, liberar sempre as nossas energias, porque a gente se sente mais leve, né? É importante para nós mesmos, né, isso tudo. Imagina, Maria, obrigada. É maravilhoso a gente poder se libertar, com certeza, né? Tirar aquele peso que tá aqui, né? Dedé, gratidão, é isso aí. Tira esse peso que tá no peito, né? Pede aí o perdão, se perdoa, tudo isso é muito importante, tá bom? Meninas, o recadinho é que a gente está aqui todos os dias com o grupo Amor e Luz, né? Cada um dia uma reikiana mandando essa energia gostosa, essa energia maravilhosa para vocês, né? Então, todos os dias estamos aqui. O canal do Ativando a Consciência, nós temos o canal aqui no Instagram, temos o canal no YouTube e no Facebook, tá? São vários canais. Então, dá uma força lá pra gente, curte, compartilha, né? Tem gente que precisa de uma meditação dessa, precisa de uma energia do perdão. Quem você conhece, compartilha, né? O grupo nosso lá que a gente coloca os nomes, né, do Reiki, que a gente coloca para já tá recebendo também essa energia gostosa e grandiosa. E tá aberto, tá? Para as pessoas que já fazem parte, incluir as outras pessoas que querem. Quem ainda não está incluso, manda um inbox, comenta aqui embaixo, que aí eu vou colocar no grupo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Reiki de hoje e até a próxima segunda-feira. Grande beijo para vocês!